Olá, meus amigos, boa noite. Thomas Korontai falando. Nós vamos conversar rapidamente sobre essas questões aí relacionadas à Constituição, essa polêmica toda acerca de uma nova Constituição, né? Enquanto o pessoal vai chegando, né, mais uns 2 minutinhos, eu vou aproveitar e vou pegar o link desse vídeo, e eu gostaria que você fizesse o mesmo, inclusive, né? Vamos pegar o link desse vídeo, clica com direito, joga copia o endereço do vídeo e joga na sua timeline, nos seus amigos, né? Enfim, por aí, tá? Já está chegando o pessoal, boa noite. Enquanto isso, eu vou rapidamente pegar aqui, mostrar o URL do vídeo, copiar, né? E jogar nas demais páginas. Se os amigos puderem fazer isso também, mesmo depois que você esteja assistindo, já tenha encerrado a gravação, você pode também fazer o mesmo, copiando e compartilhando, né? Compartilhando essa transmissão, né? Muito bem, vamos lá, aqui já foi para uma página, vamos para outra. Aqui é bem rapidinho tudo e nós já vamos conversar sobre essa questão que está causando tanta polêmica, né? Tanta polêmica no país em relação a essa situação o general Mourão falou sobre uma nova Constituição, né? E outras pessoas também vêm falando, o presidente lá, candidato, né? O presidente Álvaro Dias também vem falando de uma refundação do país, ou refundação da República, né? E então nós vamos explicar direitinho aqui o que está acontecendo. Muita gente confundiu, inclusive, achando que essa Constituição que está sendo feita aí por outros grupos teria algo a ver conosco, né? E com os federalistas. E posso esclarecer que não tem. E eu vou explicar rapidamente aqui como é que funciona esse negócio, né? Aqui estou colando aqui a última página, né? E vamos lá então explicar direitinho como é que funciona esse negócio. Pronto. Salve Ulisses, seja bem-vindo, tudo bem? E estamos aí então, né? Muito bem. Fechamos aqui e deixamos tudo pronto para poder... Boa noite, Ana Cláudia, tudo bem? Eu joguei luz aqui, coisa e tal, mas realmente tá difícil, viu? Tá difícil de iluminar corretamente, embora tenha 4 luzes nessa sala, mas tem muita sombra, então vocês me aturem aí, tá? Porque não tem essa tecnologia toda. Um dia nós vamos ter, não? Um estúdio, fazer as coisas bem bonitinhas como todo mundo faz, né? Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou começar falando sobre essa história de uma nova Constituição declarada aí pelo general Mourão, né, com quem estive, inclusive, há menos de 2 meses no Rio de Janeiro, em missão do Convergências, e por ocasião então acabei falando também sobre o movimento federalista, sobre a nova Constituição que nós estamos fazendo, e enfim, mandei material para ele, me deu o e-mail dele, mandei todo o material, mandei o link do livro, Cara Nova, enfim, mandei uma série de coisas para ele tomar conhecimento e estudar se fosse do interesse, né? Bom, eu acho que os federalistas, de uma forma geral, e muitos dos que nos acompanham, sabem que nós estamos
costurando, né, uma nova Constituição há muito tempo, há muitos anos. Né? Então, para evidenciar a história, isso nasceu em 1994. O movimento federalista nasceu em 91. Né? Em 89 eu já tinha escrito um projeto para o Brasil, publicado no jornal Indústria e Comércio, naquela época tamanho standard, então saiu uma página inteira com o projeto. E em 91 lancei o Movimento Federalista aqui em Curitiba, e em 94, depois de ter publicado o primeiro livro, Brasil Confederação, em 93, eu resolvi escrever um ensaio constitucional e concluí esse ensaio depois de várias revisões e aprender uma série de coisas no longo do caminho, em 2010, quando ele foi incorporado neste livro aqui, no livro Cara Nova para o Brasil, né? Que foi, deixar assim melhor, né? Tá. Que foi lançado na Bienal de São Paulo em 2010, ok? Bom, depois de algum tempinho, nós fizemos também, pedi para o meu irmão sintetizar, né, colocar tudo isso aqui dentro de uma folha, e ele conseguiu colocar isso dentro de uma folha A3, né? Então aqui está o ensaio constitucional com 87 artigos e 19 disposições transitórias. Bom, esse livro aqui, ele foi, juntamente com o trabalho da Constituição, ele tem a participação de várias pessoas, né? E tem também aqui nota do professor Ives Gandra, né, da Silva Martins, jurista e constitucionalista, José Gilberto Meira Júnior, advogado tributarista, professor universitário de graduação e pós-graduação da Comissão de Direito Tributário da OAB do Paraná. Reino Stephanie Júnior, né, deputado, é formado em economia, ex-vereador por Curitiba, ex-secretário estadual de administração e atual deputado estadual pelo Paraná. Né, ele já deve estar na terceira legislatura. E também o Paes de Lira, que é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e foi comandante da polícia, né? E ex-deputado federal também. Além disso, tem notas aqui internas de causídicos e até do diplomata Lindolfo Cademartori, que me ajudou também a escrever alguns aspectos aqui, esclarecer alguns aspectos, porque eu não sou jurista, né? Então isso foi sendo escrito, levou 15 anos, imagina, para poder seguir um caminho que eu tinha identificado lá atrás, que é o caminho do federalismo pleno. Mas para isso era necessário acertar uma série de coisas. Não basta só dizer, vamos descentralizar, vamos dar autonomia aos estados. Eu fui percebendo ao longo dos anos essas dificuldades em entender o que é exatamente esse federalismo e como é que seria isso, como é que ficaria com os estados mais pobres, como é que seria com as pessoas que estão abandonadas por aí, por esse mundão, né, chamado Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Como é que seriam as coisas todas acertadas para que ninguém fosse deixado pelo caminho, né? Então eu fui aprendendo, fui percebendo essas assimetrias, né, que existem num país como o Brasil, que é diferente, portanto, dos Estados Unidos, onde existem assimetrias, mas uma outra faixa muito superior, onde as faixas mais baixas, vamos colocar assim, têm um alto índice, um índice de vida muito melhor do que o nosso. Assim também no Canadá, na Austrália, na Suíça, Nova Zelândia, na Alemanha, enfim, países que adotam modelos de descentralização, modelos de federalismo. Então existe federalismo cooperativo, federalismo dual, como é nos Estados Unidos. Existem várias formas tem 48 federações no mundo, né? Então existem várias formas de federalismo, e não adianta pegar e simplesmente copiar modelos, porque nós temos uma cultura singular. A nossa cultura é diferente da cultura do argentino, do americano, do australiano, do suíço, enfim, do alemão. E nós temos aqui uma mistura, né, bastante interessante, né, de povos vindos de todas as partes do mundo, e que formou esse caldo cultural tão bem definido aí por
por filósofos e cientistas políticos e sociais os mais diversos livros, as mais diversas obras publicadas ao longo do século passado, né? E, na verdade, até no século anterior, né? Até mesmo durante a colônia e pós-colônia, já tiveram escritores, já tiveram estudiosos falando do Brasil, do povo do Brasil, a construção cultural, a busca da identidade. É muito interessante, tem obras muito interessantes que tratam dessa temática. Muito bem, então nós temos aqui um extrato cultural, né, totalmente diferente, e nós temos que então, não só por conta também das diversidades climáticas, regionais, geográficas, topográficas, enfim, criar um federalismo adequado, né, para nós. Nem tudo ao mar, nem tudo à terra, né? Ou seja, nem um federalismo ultraliberal e nem um federalismo concentrado como é o nosso federalismo departamental, que é o que eu chamo, né, o atual modelo da República Federativa do país, né, do Brasil, que é um federalismo departamental. Sabe? Os estados são meros departamentos e as cidades são meros almoxarifes, né? Tudo comandado por uma entidade central chamada Governo Central, encastelado, separado e isolado lá em Brasília, de todos, né? Ficou uma posição bastante estratégica, né? Bom, mas pouco importa a localização de Brasília dentro de um novo desenho de federalismo, como é o que nós estamos propondo. Bom, esses estudos ao longo desses anos todos puderam demonstrar é que nós tínhamos que encontrar uma fórmula de federalismo que realmente se adapte, né, que seja boa para o Brasil, e nós definimos isso dentro dos estudos do Instituto Federalista, definimos um federalismo pleno, né, com equilíbrio sistêmico e dentro de um Estado subsidiário. Ou seja, é um federalismo que não deixa ninguém para trás, por isso a subsidiariedade, né? A subsidiariedade não é só dar liberdade e autonomia às partes inferiores, né? Inferiores apenas em relação ao modelo estrutural, a sua organização, a sua organicidade, mas a questão de quando uma dessas partes precisa de algum auxílio, seja por incompetência local, e aí sim há uma intervenção federal sobre aquele estado ou território, enfim, cujos mandatários lá não tiveram competência para fazer as coisas, embora sejam avisados, têm que perseguir índices estabelecidos entre eles e a União, ou seja, não é imposto pela União, é acertado entre as partes. Se não atingiu aqueles índices, então precisa de ajuda, ok, consultoria da União, ajuda de alguns estados, quando necessário. E quando a coisa não funciona, por causa de oligarquias locais, politicagem, etc., há uma intervenção da União, em nome da Federação, só aquela parte está doente, vamos tratar daquilo antes que puxe o resto para baixo também e se torne um câncer, uma metástase, etc. Então, já resolve o assunto de cara, né? Bom, então esse é o sentido de um Estado subsidiário dentro do princípio da subsidiariedade, ou seja, é uma mão de via dupla, né? Mas dentro da suplementariedade e não da complementariedade. Hoje o que o Brasil tem nessa Constituição de 88 são aspectos complementares da ação do governo central em relação à ação dos estados e das cidades. E essa complementariedade, ela, como diz a palavra, complementa. E complementa não significa que suplementa, né? A suplementação ela tem o sentido de ser temporário. E a complementariedade tem o sentido de ficar ali e ampliar essa faixa de complementariedade cada vez mais, de maneira que o governo central vai pegando cada vez mais as atribuições para poder cobrar e concentrar poder e tudo mais. Tá? Então, é exatamente isso
que aconteceu e está acontecendo no Brasil. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque ah, essas ideias que estão transitando de temos que descentralizar o poder, temos que ter uma nova Constituição mais enxuta, temos que ter autonomia aos estados, autonomia das cidades, né? Temos que tirar esse poder excessivo da União. Eu acho fantástico todos esses discursos, não importa de onde vem, até porque o federalismo não é uma invenção nossa, dos federalistas aqui. Isso tem mais de 5.000 anos, né? Começou lá na Confederação das Tribos Mongólicas, alguma coisa assim, a China antiga, quer dizer, o negócio vem de muito longe, né? Há estudos até que na Suméria existiam o conceito de cidades-estado, também com bastante autonomia e tudo mais. Então, existem muita matéria, muitos assuntos relacionados ainda a esse tema e que estão sendo pesquisados por nós, pelo Instituto Federalista, e trazendo à tona uma série de coisas, como o Brasil, por exemplo, tinha muita autonomia na época do chamado Brasil Colônia, né? E não se comportava como colônia, se comportava com muita autonomia nas cidades, né? Então, nas vilas, né? nas pequenas vilas, enfim. E as próprias capitanias hereditárias também tinham bastante autonomia porque foi delegado, né? O rei não queria saber lá em Portugal, ele queria receber a parte dele e só acabou. O resto não queria se incomodar, por isso que ele passou para os donatários, né? Então é interessante observar tudo isso. Aliás, são assuntos que vão ser discutidos e aí eu peço para você já anotar na sua agenda, 20 de outubro, é um sábado, das 8 da manhã até as 18, 19 horas, nós vamos fazer o primeiro Fórum Federalista Nacional com palestrantes daqui do Brasil e de fora do Brasil também. Então, save the date, né, como dizem os americanos e os ingleses, né? Salve a data, ou seja, reserve a data, 20 de outubro, porque tudo isso vai ser transmitido ao vivo, né? Quem estiver na região de Curitiba, ou quem quiser vir para cá, pode vir, sem dúvida nenhuma. Vai ter 90 lugares, 90 vagas. Logo a gente vai abrir o evento no Facebook do Instituto Federalista, porque isso tudo será feito pelo Instituto, e vai ser aberto o evento para que as pessoas possam ir confirmando a sua presença e tudo mais. Agora, presença local, vai ter que confirmar e dar um jeito de aparecer, porque vai ter fila de espera, com certeza, né? Bom, então, o que eu quero dizer para os que estão pretendendo fazer uma nova Constituição, que nós já... a primeira coisa que eu quero dizer é que nós já temos um texto pronto, sabe? É um ensaio constitucional e ele está referendado, né, por ilustres pessoas, ilustres juristas, políticos, pessoas que participam da vida pública, enfim. E então eu não posso dizer que ele é perfeito, longe disso, nós somos donos da verdade. E eu vou explicar como é que esse texto aqui está sendo trabalhado para que ele possa se tornar legítimo, ter a legitimação popular, né, do poder originário, tá? E isso cria uma diferença enorme em relação ao que está sendo proposto. Então vejam, tem candidatos que estão propondo reformas constitucionais em busca de um federalismo, ou em busca do pacto federativo, de reformar, de um novo pacto federativo, e as pessoas não sabem exatamente o que isso significa, né? E não sabem como é que isso pode ser feito. Na equipe do Bolsonaro, por exemplo, está se dizendo, graças a Deus estão falando em federalismo, ótimo, eu acho isso fantástico, sabe? Só que é preciso rever a maneira como isso poderia ou poderá ser implantado caso vençam o pleito, né? E seja lá quem for que vai vencer o pleito. É preciso achar o caminho certo. Dizer, não pode um presidente, como foi dito pelo general Mourão, a quem respeito muito, admiro muito, né? Acho um cara brilhante,
mas talvez ele não tenha complementado, sabe? Não tenha conseguido complementar exatamente qual é o caminho que tem que ser. Não dá para ser por um presidente da República eleito, indicar um conselho de notáveis e levar isso a um plebiscito. Não dá, gente, não pode. Não pode ser assim. Isso é o que o Maduro fez lá na Venezuela, ou o Chávez fez na Venezuela. Não é assim, sabe? Para que se considere o poder originário, a coisa tem que nascer de baixo, sabe? Um presidente tem que ser eleito com esta finalidade, sabe? E ele tem que jogar, esse era o nosso projeto, e é ainda, se caso tudo der errado no Brasil para 2022, então nós estaremos prontos para fazer isso. O caminho é eleger um presidente da República com objetivo, com este objetivo, com esta meta, sabe? Então aí as pessoas vão votar neste candidato a presidente da República, considerando que ele vai fazer como sua primeira missão a submissão ao Congresso Nacional de uma PEC ou de uma autorização, um remédio jurídico que seja, de uma autorização que permita a realização do referendo, que permita que o poder originário seja transferido para a população e não fique preso, amarrado no Congresso. Até porque o Congresso já fez 111 emendas desde 1988, ou seja, mais de um terço, né, ou quase isso, em relação à quantidade de artigos da Constituição. E isso não é legal, isso não é interessante, isso eu diria que isso é ilegal, inclusive é inconstitucional, tudo isso que está acontecendo. 111 emendas, você mudou quase a metade da Constituição, não dá, né? E isso, a Constituição, ela tem que ser do povo, é o poder originário, sabe? Então, desta forma, meus caros, é que eu estou procurando explicar para haver um entendimento. Porque se um presidente eleito, seja ele qual for, impuser a Constituição por meio de um referendo, ou seja, ele passando por cima do Congresso e passando por cima das outras partes que não votaram nele, nós vamos ter o país dividido, nós vamos ter um problema sério de legitimidade. Esta é a minha opinião, é a minha visão. Posso estar equivocado, mas eu enxergo dessa maneira e é dessa forma que eu quero explicitar esse problema para que se raciocine sobre isso, né? Não estou aqui falando contra a candidatura, muito pelo contrário, eu acho fantástico que estejam discutindo isso, acho ótimos discursos, né? Já falei que tem que tomar um certo cuidado com relação à privatização de tudo ou vender tudo, né? Porque primeiro precisa arrumar a casa, né? Precisa diminuir os gastos correntes drasticamente, vai precisar do Congresso, provavelmente vai precisar do Congresso para muita coisa, embora outras possam ser feitas simplesmente pela vontade política do presidente, mas precisa diminuir muito os gastos correntes do país para poder então vender alguma coisa, pagar ou amortizar a dívida, para poder amortizar os juros e até poder renegociar esses juros, renegociar essa coisa toda, esse passivo que o Brasil tem, que é imenso, né? Está quase chegando perto dos 100% do PIB, né? Então, dessa forma, o que eu vejo, eu aconselho, a minha contribuição como patriota, aconselho as pessoas, principalmente essas que estão nas equipes dos diversos candidatos, né? Eu diria os candidatos mais conservadores, mais liberais, enfim, porque os candidatos do outro lado, do outro espectro político, são absolutamente centralizadores, querem fazer tudo, concentrar mais e mais, porque é dessa ideologia, né? A ideologia da concentração, do planejamento central do Estado e tudo mais. Então, não dá, o Brasil não funciona desse jeito, aliás, nenhum lugar do mundo funciona com esse tipo de modelo, né? Então fica aí o meu recado, né, sobre isso. Eu até gostaria de dizer o seguinte, nós, dentro desse projeto aqui, por exemplo, eu fiz esse ensaio constitucional, né, que está dentro do livro, mas,
como eu não sou dono da verdade, então o que nós fizemos? Propus dentro do Instituto Federalista a criação de um comitê de notáveis. Tá? E esse comitê de notáveis é que vai analisar, vejam só que a coisa tem que ser feita antes das eleições, né? Antes de qualquer eleição. Então esse comitê de notáveis, ele analisa esse ensaio aqui, tá? Vai analisar também todas as propostas que estão vindo da sociedade. Esse texto aqui ele está disponível via internet para a sociedade, para qualquer um que queira conhecer, opinar, criticar, sugerir, enfim, num endereço chamado constitucionalfederalista.org.br. Vamos deixar aqui embaixo, né, para quem quiser conhecer o texto e fazer as suas sugestões, suas emendas, enfim, né? E aí essas sugestões todas, juntamente com o texto, vão ser analisados por um comitê de notáveis que está sendo formado. E eu vou aqui citar, vou olhar aqui para a minha tela do computador, então peço licença para olhar para cá. Já conta com alguns nomes que conhecem o texto, que aceitaram entrar nesse comitê de notáveis. E temos aqui o Modesto Carvalhosa, que é jurista constitucionalista, muito conhecido, né? O Osiris Silva, que é empresário, foi ministro, foi fundador da Embraer. Ele hoje é reitor de uma universidade em São Paulo. O Rodrigo Constantino, que é economista, muito conhecido também, liberal. O general Rocha Paiva, né, que representa os generais, né, o setor militar, né? Nós tivemos uma reunião com os generais e eles indicaram o general Rocha Paiva para representá-los. Augusto Zimmermann, jurista constitucionalista, é brasileiro, mora na Austrália, é um cara muito festejado lá fora, né? A Heritage Foundation o reputa entre os 12 mais brilhantes intelectuais do direito no mundo, né? E ele escreveu, na década de 90, também a Teoria Geral do Federalismo Democrático, alguma coisa assim, né? José Stelli, cientista político e conferencista internacional, um especialista nos estudos sobre democracia, já contribuiu, inclusive, na formação da Constituição da Tailândia, né? Tem um livro que ele publicou também, que está à venda aí no Amazon.com, que é a China Lectures, né? E tem outros trabalhos também que você pode encontrar pela internet. E ele coloca a democracia em xeque, é muito interessante. Tá? Que mais? Aqui o Stavros Chantopoulos, educador, né? É um dos responsáveis, se não for o responsável, de todo o sistema de educação online da Fundação Getúlio Vargas, é um brilhante educador. Lindolfo Calemartori, diplomata, hoje ele está servindo no Oriente Médio, né, no Golfo Pérsico. Paulo Moura, cientista político, né, daqui do Brasil, colunista na Folha, no Estadão, enfim, ele escreve em vários jornais, é um sujeito que tem uma visão do quadro político e é necessário que tenha essas visões, né, também dentro desse comitê. Ainda faltam algumas pessoas, nós provavelmente traremos mais umas 8 a 10 pessoas. Estamos escolhendo a dedo, né, porque são pessoas que têm que ter uma visão moderna, uma visão de futuro, entender que nós não podemos mais fazer as coisas olhando para o século XVIII, para o século XIX, né, nem mesmo para o século XX. Nós temos que olhar para frente. As disrupções estão vindo por aí, a sociedade está mudando assim radicalmente, não só do ponto de vista comportamental, mas também tecnológico. Enfim, é muita coisa que está acontecendo. Então é preciso pensar num texto principiológico, a partir desse texto que eu estou propondo. Se tiver que mudar ele inteiro, muda. Né? Como eu disse, eu não sou dono da verdade, só estou provocando um ponto de partida. Né? Então, nós temos ainda na assessoria jurídica desse comitê, quer dizer, não é só o comitê que vai trabalhar, mas também com uma assessoria jurídica, a assessoria do comitê, que tem a assessoria jurídica, a professora Fabiana Raslan, né?
que é doutoranda em Direito Constitucional, é advogada, é professora, mestre em Direito em Tratados de Direitos Humanos, enfim, é uma cabeça brilhante lá no Rio de Janeiro. O Major Olavo Mendonça, que é especialista em segurança pública, um dos mais importantes especialistas em segurança pública do país, e vive fazendo palestras em tudo que é lugar, inclusive fora do Brasil, né? E haverá ainda também um Conselho dos Estados, tá? Com 2 representantes de cada estado, ok? Então, cada estado vai indicar 2 pessoas que podem ser da sociedade local, enfim, pode ser preferencialmente não político, não ligado a partidos, enfim, mas pessoas que conhecem bem o Estado e que tenham ideias e que tenham uma visão macro e micro do Estado bastante apreciada, bastante interessante, para poder levar, participar, assessorar o comitê, participar da formação das ideias e tudo mais, porque a coisa vai ser um trabalho de um âmbito para o outro dentro do Instituto Federalista. Vai ser um negócio muito bacana. Bom, então vocês vejam, com esse comitê e essa equipe toda, eu vou coordenar essa equipe toda, né? Vou fazer a coordenação geral desse trabalho todo. O que vai acontecer? Nós vamos sistematizar, né? Inclusive eu não tenho direito a voto, só para vocês saberem, tá? Eu não tenho direito a voto e creio que não devo ter. Há pessoas que falam que eu devo ter, isso o comitê vai decidir, mas só vou coordenar e penso que nós vamos conseguir chegar a um texto sistematizado, quem sabe até mais curto do que esse de 87 artigos, porque a ideia é seguir o método da principiologia, né, constitucional, observando o Estado, né, observando a posição do Brasil diante do mundo. Então vamos ter cientistas, por exemplo, o general Rocha Paiva é um especialista em geopolítica internacional espetacular, sabe o que esse cara sabe, né? E então nós vamos conseguir formar uma constituição de princípios que vai orientar todo o ordenamento jurídico e o reordenamento jurídico do país, né? Reordenamento estrutural, nós temos que diminuir drasticamente os custos, mas sem desassistir a presença do Estado naquilo que é necessário, né? Na saúde básica, educação básica, segurança pública, que é o Estado que tem que fazer, né? Enfim, segurança de fronteiras, e, enfim, uma série de coisas. Como outro dia alguém falou, que a segurança tem que começar, a segurança das fronteiras tem que ser feita na fronteira, e o combate às drogas, né, a internalização das drogas no país, armas, o tráfico, enfim, tem que ser feito nas fronteiras e não dentro das cidades, né? Porque depois que os bandidos se organizam, aí fica mais difícil combatê-los, né? Então está tudo errado, vocês vejam só que está tudo errado no país, é uma coisa impressionante. Eu não sei como é que a gente não quebrou ainda totalmente. Esse país realmente é muito, muito, muito forte. Vocês podem imaginar o que é que nós teremos quando esse país estiver realmente livre para crescer, para prosperar. Eu não dou 20 anos, o Brasil vai ser provavelmente entre o segundo e terceiro país do mundo, porque aqui é uma coisa extraordinária em termos de talento, riqueza e tudo mais. E hoje nós estamos sujeitos a ser comidos de tudo que é lado, sabe? Nós vamos perder a soberania se continuar assim sobre o nosso território, sobre as nossas riquezas, sobre tudo, sem perder território. Mas não adianta ter o território e não ter a soberania sobre ele. Então, esse é o novo modelo de ocupação geopolítica no mundo, geomilitar, sem colocar os milicos lá, seja de qual país for. É um negócio bem complexo, gente. É um negócio muito complexo. É preciso tomar muito cuidado com o que se planeja para o país. E nós temos uma oportunidade extraordinária de fazer essas mudanças. Eu digo que essa oportunidade pode não acontecer agora, nas eleições de 2018, porque dificilmente a nossa candidatura vai ser aprovada, e mesmo que fosse aprovada, não teria tempo
de espalhar isso pelo país e fazer um fenômeno, aquela coisa toda. Não, eu acho que chega na hora, inclusive, que nós temos que nos unir em torno de uma candidatura e para evitar que um outro lado sinistro para o Brasil tome conta, né? Então eu tenho muita consciência disso também. Bom, então o que vai acontecer? Esse texto sistematizado ele vai ser entregue, prontinho, né? Consolidado, vai ser entregue para o candidato a presidente, que provavelmente vai ser em 2022. Até lá o Brasil vai tentar sobreviver, vai tentar se acertar. O novo presidente não vai ter o Congresso para poder fazer muitas mudanças, talvez consiga fazer algumas, né? Mas infelizmente, se mantiver essas urnas eletrônicas desse jeito, sem voto em cédula, sem voto impresso, enfim, nós não vamos ter uma renovação esperada, né? Que seria de 70% a 80%. Vai ter uma renovação de 10% porque eles vão deixar ou as coisas vão ser negociadas em níveis mais locais, né? Eu não quero aqui, sabe, fazer ilações sobre o que pode acontecer nessas negociações, mas é o que a gente ouve falar, é o que eu venho ouvindo há muitos e muitos anos falar sobre quem é que entra, quem é que não entra, e a coisa não é decidida pelo povo, e sim decidida por outros meios, infelizmente. Tá? Então é mais uma coisa que nós temos que conquistar, que é uma democracia inicialmente honesta. Né? Depois a gente vai discutir também esse modelo de democracia que nós temos hoje. Tudo bem, Mendel, meu amigo? Quanto tempo, né? Obrigado por estar aqui. E então nós vamos discutir isso também dentro, inclusive, do próprio projeto constitucional federalista. Aliás, um detalhe, toda a população, toda a sociedade vai poder acompanhar, porque a cada cláusula aprovada, não vai sendo pacotão, cada cláusula aprovada vai sendo publicada para que a sociedade possa também acompanhar e dizer, olha, não concordo, coisa e tal, vão se criar enquetes à parte, etc., né? E vão se discutir essas coisas junto à população. Vai entrar à esquerda, à direita, de cima, de baixo, né? Não tem problema nenhum, mas a discussão tem que existir. Tem que existir. Então, isso vai ser muito interessante para que o comitê também seja orientado pela própria população. Tá? Então, são vários níveis, né? O comitê, os assessores, o Conselho dos Estados e a população, sabe? Então, isso sim é uma construção constitucional coletiva. Tá? Quem que você acha que tem chance para chegar à presidência? Olha, segundo o que a gente ouve, Mendel, é o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, com urna eletrônica, ninguém sabe de nada. Mas eu garanto uma coisa para vocês. Tá? Eu não desisti de lutar por eleições limpas, por eleições honestas. Tá? Tenho ainda alguns, tudo bem, Eclésio? Tenho alguns cartuchos na manga ainda, tá? Não só eu, como a nossa equipe aí do Convergências, né? Tem gente valorosa ali, nós estamos brigando, estamos preparando algumas coisas aí que vão esquentar o tento, vão esquentar esse terreno aí, essa disputa, tá? A primeira coisa que eu posso adiantar para vocês é que o professor Modesto Carvalhosa e eu estamos finalizando um documento, já está pronto praticamente, são os detalhes, que vai ser encaminhado pelo Convergências, tá? E aí nós vamos encaminhar isso para todas as procuradorias regionais eleitorais dos estados, seja o Ministério Público, tá? Denunciando o crime que está ocorrendo, que vai ocorrer, e pedindo a intervenção do Ministério Público em cada um dos TRS e uma outra denúncia direta à PGR, mas focado única e exclusivamente no artigo 37 da Constituição. Não vamos discutir segurança das urnas, nem nada disso. Nós vamos tratar exatamente e especificamente do artigo 37 da Constituição, que exige publicidade, legalidade, eficiência, moralidade e impessoalidade. Tá? Então, são esses pontos que estão sendo feridos, né? E essa denúncia, tudo bem, João Ernesto?
A luta é contra a fraude, né? A luta é contra a impossibilidade de se descobrir a fraude. Porque a fraude ela vai existir. Mesmo com voto impresso ou voto em cédula, o voto impresso não dá mais tempo, mas o voto em cédula é perfeitamente factível, que já está previsto na lei, já a urna de lona e o voto em cédula já estão provisionados em todas as sessões por lei, por resolução do TSE, né? Então, já existe, é só imprimir corretamente com os candidatos. Pode ser impresso até 3, 4, 5 dias antes das eleições, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá? Então, é perfeitamente possível, cada TRE e cada circunscrição eleitoral tem autonomia, tem responsabilidade para poder fazer isso. Né? Então, o TSE não precisa se preocupar com o Brasil inteiro. Tá? Tudo bem, Rosângela? Seja bem-vinda. Então, meus caros, essa luta ela não termina, tá? Ela continua, né? Assim como também a das candidaturas independentes. Né? Nós estamos procurando abrir um flanco, marcar a posição e mostrar à população e ao país e às autoridades, né? Porque a coisa virou meio Odorico Paraguaçu. Nós vamos continuar mostrando que essa turma não quer obedecer à lei, à Constituição e os tratados que assinam, que o país assina. Isso não pode continuar, mas assim, nós vamos até o fim. Né? Não, as Forças Armadas não irão fiscalizar as urnas, Eclésio. E a ordem executiva do presidente, vamos chamar de ordem executiva, mas tem um outro nome, é um decreto presidencial, determinou, né, o que você anda falando nas redes sociais, mas está errado, tá? As Forças Armadas não têm esse papel, né? Até porque não tem, exatamente a Rosângela está falando, não adianta fiscalizar, né? Porque a contagem é feita eletronicamente e o BU, o boletim de urna, quando ele é impresso, ele já imprimiu os resultados. Ou seja, a contagem foi feita de maneira secreta. Mesmo que as Forças Armadas quisessem fiscalizar, não tem como. Você tem como fiscalizar bit? Não tem como. Né? Então é preciso ter a contagem pública dos votos. É simples assim. E a única forma de se fazer isso agora é com o voto em cédula. E o próximo passo é eliminar essas urnas eletrônicas, porque ele fere o princípio da eficiência. Uma urna eletrônica custa, junto com o módulo impressor, segundo os cálculos feitos aí pelo Gilmar Mendes em 2,5 bilhões, né, vão custar R$ 17 por eleitor. R$ 17 por eleitor. E para o eleitor, na situação da votação feita com a urna de lona, com o voto em cédula, vai custar menos de 50 centavos por eleitor. Então, o princípio da eficiência fica absolutamente definido aqui do ponto de vista financeiro, até porque o Brasil precisa colocar esses 2 bilhões e pouco na saúde, na educação e outros lugares que o país tanto precisa. Tudo bem, Cadu? Seja bem-vindo. Então, meus caros, nós vamos brigar até o fim, tá? De antemão já aviso que se os ministérios públicos estaduais não se mexerem, eu estou estudando já com juristas a possibilidade de poucos dias antes ingressar, e se tiver que fazer sozinho eu vou fazer, mas espero ter ajuda, com um mandado de segurança para suspender, cancelar as eleições por cometimento de crime. Tá? A denúncia está sendo feita e pedido de intervenção ao Ministério Público. Se o Ministério Público não agir, nós vamos transformar isso num caso de polícia. Tá? Por quê? Porque o artigo 37 da Constituição está sendo violado, né? E a vontade popular, a instituição, uma das instituições mais caras que temos até agora, que é a democracia, dentro da Constituição, não pode ser violada desse jeito, sabe? Então nós vamos brigar muito. E aí a última arma, se isso ainda não adiantar, aí nós vamos criar peças e vamos espalhar
por todo o país. Eu quero contar com vocês também e quero contar com a ação objetiva de vocês. Quero ver quem é que vai ter coragem de fazer isso. Claro que nós vamos verificar primeiro do ponto de vista jurídico, né? Qual é o comportamento que a gente deve agir. Mas de antemão, eu posso dizer a vocês o seguinte: nós podemos perfeitamente, no dia da eleição, chegar dentro da sessão eleitoral e exigir a urna de lona, a votação em papel. Se recusar, você se registra, né, direitinho, coloca lá o dedinho, ou seja lá o que for, né? Coloca lá, assina que você está presente, e daí, ó, eu quero votar na urna de lona com voto em cédula, voto de papel. Ah, mas não é possível, o senhor tem que votar lá. Não, senhor. Negativo. Eu não voto, e eu já assumi esse compromisso, tá? Comigo. Hoje estava conversando com o Marcos Mariani, nós conversamos sobre isso. O Marcos Mariani já declarou também que não vai participar, né? Aliás, foi ideia dele, inclusive, isso aí. Eu de pronto concordei e vamos fazer isso. Nós não vamos votar nessa maquininha infernal. Por quê? Primeiro, ela é ilegal, e sendo ilegal, eu não posso participar de um crime. Eu não posso ser conivente com o crime. Votar naquela porcaria, sabe? Para brincar de democracia, de eleger alguém, olha, pelo amor de Deus, né? Sabe? Então, o que nós temos que fazer? Aquele papel que fizemos pedindo voto em cédula ainda funciona? Talvez funcione, tá? Mas foram poucas coisas, né, Rosângela? Deu 50, 60 pessoas só. Isso aí não tem peso político. O que nós vamos fazer agora via Ministério Público, e se não der certo, então vamos cada brasileiro, chegar na sua sessão eleitoral disposto a brigar. Disposto a brigar. Não fazer barraco para não ser preso por desacato, esse tipo de coisa. Mas simplesmente, olha, estou registrado aqui para votar e eu não vou votar nessa máquina infernal. Tá? Eu quero votar na cédula. Se eles disponibilizarem a cédula, beleza, você vota ali, acabou. Você não foi conivente, não foi partícipe desse crime que está sendo cometido. Tá? Se insistirem nisso, chama a polícia. É um caso de polícia, olha, um crime está sendo cometido, né? E eu quero a presença da polícia aqui para impedir esse crime. Sabe? Mas que crime? Está se ferindo o artigo 37 da Constituição. Ah, mas a lei manda. A lei não é maior do que a Constituição. Tá? Seria, exatamente. Nós vamos montar, Rosângela, um roteiro para quem quiser, um roteiro que a pessoa poderá baixar, imprimir e já ir pronto, e mostrar, olha, está aqui, está aqui. Ah, mas não tem a urna de lonas. Ah, não tem? Então você está desrespeitando mais um preceito aqui, porque a resolução do TSE manda contingenciar a eleição, caso a urna eletrônica pife, não possa ser funcional, então tem que ter a urna de lona conforme resolução do TSE, juntamente com a cédula de papel já impressa. Já tem que estar tudo preparado. Isso está previsto em resolução do TSE. Tá? Então nós vamos montar tudo isso aí. Nós vamos até o último segundo. Vamos até o último segundo brigar, sabe? Tem que fazer isso por cidadania, gente. Por cidadania. Tá? Não fiquem esperando que o seu candidato, ou sei lá quem for, vai vencer a eleição continuando desse jeito. E se acreditar que vai vencer a eleição desse jeito, isso chama-se relativismo moral. Tá? E eu não vou aceitar relativismo moral, eu não vou participar desse crime de jeito nenhum. Eu estou convidando a você também não participar. Tá? Eu não estou dizendo para não votar, nós vamos lá votar. Tá? Eu vou votar no candidato que eu escolher e nos candidatos, né? Deputado, governador, senador e presidente da República, mas eu quero a cédula em papel. Ponto final. Eu não voto numa coisa que não possa ser contado publicamente. Tá? Simples assim. Tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo. Então, é isso que nós temos que fazer. Vocês podem imaginar se nós conseguimos levar essa mensagem a milhares e milhares de pessoas e essas pessoas
fizerem isso. Pode, inclusive, antes chamar a imprensa. Olha, eu vou fazer um show lá, viu? Quer gravar, quer registrar? Vem lá, sabe? Detalhe, o fato de você exigir um direito e ficar firme, ninguém pode prender, tá? Porque isso seria abuso de autoridade, né? Então, mas nós vamos montar isso juridicamente, tudo bonitinho, para dar segurança para todo mundo, todos que forem, inclusive para mim, né? Porque eu vou fazer. E nós vamos divulgar aqui via Movimento Federalista, via Convergência, todos os movimentos aqui que fazem parte do Convergências, dessa coalizão, né, dos movimentos que vão fazer parte disso, que vão ser convidados a fazer. Tá? Quanto mais gente fizer, mais a gente consegue a participação, mais pressão popular a gente consegue com a participação das pessoas naquilo que interessa a você mesmo, né? E as pessoas elas têm que descobrir, têm que parar de assumir, de não assumir, tem que parar com a omissão. Não, eu vou lá apertar a teclinha e cumprir com o meu dever. Negativo, negativo, porque nós corremos um risco muito grande de sermos governados por gente que não presta, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Chegou o Ianos aí, já vi também, seja bem-vindo. E é isso, meus caros. Então, eu penso que deu para esclarecer essa questão da Constituição. A Constituição não pode ser feita como estão propondo, porque não vai dar certo, não vai ter legitimidade, né, diante da população. Você não pode partidarizar a Constituição. Ah, mas vocês federalistas partidarizam. Não. Não por quê? Porque a eleição de um candidato a presidente com este objetivo, como era o nosso projeto, e como talvez seja para 2022, convidar a população a construir coletivamente um ensaio constitucional, levar isso a uma eleição presidencial, transformando essa eleição em plebiscito, ou seja, eu coloco aspas aqui para deixar bem claro que a população vai votar nesse candidato a presidente em função da promessa e do compromisso que ele tem de submeter ao Congresso, assim que ele estiver investido dos poderes, submeter ao Congresso um projeto de lei, uma PEC, ou seja lá o que for, autorizando o referendo referendo nacional para a substituição da atual Constituição pelo novo texto. Tá? Então, veja, a coisa ela parte de baixo, não é feita uma Assembleia Nacional Constituinte, porque transformamos a sociedade toda numa Assembleia Nacional Constituinte. Então, mesmo aqueles que não votaram não votaram na pessoa, no candidato a presidente, mesmo aqueles, então, eles estarão inclusos dentro desse processo e não participaram porque não quiseram. É diferente. Tá? Porque a participação na construção dessa Constituição, como eu disse, é feita em 4 níveis. Né? Primeiro, o Comitê de Notáveis. Segundo, o Conselho Técnico, né? Da Assessoria Jurídica, Meio Ambiente, Recursos Humanos, Meio Ambiente, Assuntos Internacionais, Segurança Pública, Urbanismo, Saúde, Educação, etc. Tudo bem, Nilson? Boa noite. E o terceiro nível, Conselho dos Estados, né, com 2 representantes de cada estado, e o quarto nível, então, mas é o nível de base, é o mais importante de todos, que é a população. Tá? Então, desta maneira, você tem a construção coletiva envolvendo a sociedade. Quem não participar é com reunião de condomínio. Né? Não foi na reunião do condomínio, aumentaram as taxas, você não tem mais o que reclamar. É simples assim. Né? Quando você não vota, quando você vai, você se abstém de uma votação, de qualquer votação, se abstém de participação de qualquer coisa que exija a presença coletiva, você está dando um cheque em branco e não pode reclamar. Você perdeu o direito de reclamar. Simples assim. Você deu um cheque em branco. Vai ter que esperar os 4 anos aí para depois ver se, puxa vida, aprendi a lição, eu vou ter que fazer a minha parte, né? Além de votar, eu vou ter que tentar fazer mais pessoas votarem naquilo que eu acredito, naquilo que enxerguei, etc. Esse é o processo democrático, né? Então é assim que tem que funcionar, ok?
Então, dessa maneira, a gente consegue legitimar uma Constituição. Agora, um presidente eleito nomear um comitê de notáveis, de juristas, enfim, para fazer uma Constituição, às pressas, para substituir via referendo, desculpe, não funciona. Tá? Não funciona, não é correto e não é legítimo. Tá? Porque a eleição é partidarizada e quem está impondo daí é um presidente já investido seus poderes, impondo alguma coisa que vai ser contestado judicialmente, constitucionalmente, o país vai ficar ingovernável, sabe? Então a minha sugestão é que não façam isso, tá? Não façam isso, vão fazer um outro caminho, tá? De repente até fazer uma Assembleia Nacional Constituinte de uma maneira que ela fique blindada contra os lobbies dos mais diversos interesses de fora, né? Podemos encontrar um caminho, estou disposto a contribuir, ajudar, eu sou um patriota, amo o meu país, estou aqui para ajudar, sabe? Sendo ou não presidente, seja lá eleito com qualquer coisa, não me interessa, eu quero contribuir, quero ajudar. Eu tenho minha empresa, toco minha empresa e vivo da minha empresa, eu não preciso de política para viver, tá? E já entreguei quase 30 anos da minha vida me prejudicando para tentar fazer alguma coisa para o país, né? Então é isso, meus caros. Agora são 22 horas e 56 minutos. Eu queria falar só 30 minutos, mas no fim a gente foi estendendo um pouco aí, respondendo as perguntas, né? Se tiver mais alguma pergunta, por favor, faça nos próximos 30 segundos, senão essa mensagem se destruirá, se desligará automaticamente, né? Ok? Mais alguma pergunta? Falamos também de voto em cédula, né, desse processo eleitoral. Nós vamos ter que brigar e temos que nos unir para que nós tenhamos eleições honestas, tá? Porque senão arrisca até mesmo do candidato que está na frente não se eleger. Tá? A imprensa já está trabalhando, as pesquisas estão sendo compradas, manipuladas. Eu não acredito em pesquisa nenhuma. Você acredita? Eu não acredito. Desculpe. Tá? A gente vê uma coisa nas redes sociais, vê uma coisa nas ruas e quando vai ver pesquisa é tudo diferente. Mas como assim um presidiário com 40%? Como assim? O brasileiro não é desse jeito. Ele pode ter alguns defeitos, alguns problemas culturais, né? De não participar muito, de ser meio omisso, enfim. Mas burro não é. Burro não é são pessoas, o brasileiro de uma forma geral sabe o que é certo e o que é errado, tá? Então tem aqueles lulistas, aquelas pessoas, né, que acreditam em mais uma pessoa, mesmo que ela roube o bolso dela, ela continua acreditando, ok, mas não é tanta gente assim, não é 40% de insonsos, né, de pessoas estúpidas, pelo amor de Deus, isso é uma ofensa, né? Então, é preciso prestar atenção nisso tudo e evitar, procurar meios de se evitar que fraudem mais essa eleição. Tá? Porque a de 2014 ficou absolutamente clara, a de 2010 eu tenho lá minhas dúvidas e todas as anteriores, e vou dizer o seguinte, todas as eleições desde 1996 foram absolutamente ilegais e ilegítimas. Na prática, simplesmente nós podemos pensar que nenhum dos eleitos exerceu seus mandatos de forma legítima. O que se poderia levar a pensar que até mesmo os atos assinados tanto pelo Poder Executivo quanto do Legislativo seriam absolutamente invalidados. Já pensou nisso? Se poderíamos brigar por isso, brigaríamos também, sabe? Mas eu não vou fazer isso não, porque nós vamos trocar a Constituição, mas pelo caminho correto, ok? Quem quiser saber um pouquinho mais, entre no site do Movimento Federalista, tem um editorial do Movimento Federalista sobre esse assunto, tá? Vou deixar o link aqui embaixo também, e vocês podem ler, talvez até já esteja. Vocês podem ler, quem quiser, quem gosta de ler, está lá bem explicadinho, né, sobre o que é que nós estamos propondo, qual é o caminho certo e criticando com fundamentação essas propostas que
coisa de eleição, né? Aquela tipo de promessa que não vai poder ser cumprida porque tem um outro caminho, né? Um outro caminho. E não pode ser feito por um caminho que está sendo atacado já, dito inclusive como autoritário. E, infelizmente, esse tipo de ataque eu não eu considero como razoável, sabe? Não se pode dizer que não tenho razão. Infelizmente tem razão, seja mesmo que esse ataque venha das pessoas que, ou melhor, das ideologias que nós não gostamos, tá? Ou seja, nós não podemos dar munição, né, a essas pessoas, tá? Porque elas já aprontaram, fizeram muito mal pelo país. Nós temos que virar a página, sabe? Tentar iniciar uma nova página, mas fazendo o melhor possível, tá? Eu acho que a ideia de pegar o plano de governo, atravessar a Praça dos Três Poderes e ir no Congresso e falar para o Congresso, olha, gente, se nós não nos unirmos agora para modificar isso e aquilo, sabe, nós vamos afundar todos juntos. Eu acho que é muito mais honesto, muito mais tranquilo e muito mais viável, principalmente nos 100 primeiros dias de governo. Ok? É isso. Vamos em frente, né? 23 horas em ponto. Agradeço muito a todos que acompanharam e participaram, inclusive, né? Neste sábado à noite. E vamos em frente, né? Temos bastante coisa para fazer e vamos discutindo. Quinta-feira tem o programa Despertar Federalista e extraordinariamente nós podemos aparecer novamente por aqui para conversar com você. Ok? Um grande abraço, fique meu ótimo final de semana, bom descanso nesse domingão e preferencialmente sem Faustão, que o Faustão me perdoe, mas não dá para aguentar. E até a semana que vem. Cuide-se e Deus fique com cada um de vocês. Grande abraço.